Você arriscaria sua vida por um completo estranho? E se isso mudasse sua vida para sempre? Clara, com um simples gesto, alterou a trajetória de Lucas. Mas o que parecia uma gratidão, logo se transformou em um jogo de manipulação, segredos e traições. O que ela escondia, o que ele descobriu. Em um jogo de vidas cruzadas, quem será o verdadeiro vencedor? Prepare-se para uma história de reviravoltas, onde a verdade sempre vem à tona e o destino é selado pelo mais simples dos gestos. Acompanhe a jornada de Lucas, da ingenuidade à revelação. O que você faria no lugar dele? Você arriscou sua vida por mim. Por quê? Perguntou Clara, ajeitando o cabelo com dedos nervosos. Lucas olhou para ela com simplicidade, ainda segurando o bastão que havia usado para afastar o assaltante. Porque era o certo a fazer. Não podia ficar parado vendo alguém em perigo. Clara o observou por um momento, avaliando-o. Havia algo na maneira como ele falava, sem pretensões, que a intrigava. Eu poderia simplesmente agradecer e seguir meu caminho, mas acho que você merece mais do que isso. Ela deu um pequeno sorriso. Agradecer já seria suficiente. Lucas deu de ombros, sem entender onde ela queria chegar. Ela inclinou a cabeça, com uma expressão misteriosa. Você trabalha aqui perto? Sim, faço manutenção no shopping. Não é nada glamouroso, mas paga as contas. Clara parecia considerar algo, como se já tivesse decidido antes mesmo de falar. Preciso de alguém confiável para trabalhar na minha casa. Você aceitaria? Lucas franziu a testa, surpreso. Trabalhar na sua casa? Sim. Jardineiro para começar. Minha propriedade é grande e precisa de atenção. Ela o olhou diretamente nos olhos. É um trabalho honesto e melhor do que manter shoppings, não acha? Lucas hesitou. Eu não sei. Pense nisso como um agradecimento. Interrompeu Clara, sorrindo novamente. E claro, o salário será justo. A conversa parecia surreal, mas a proposta de Clara era tentadora. Lucas aceitou com um leve aceno de cabeça, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. Dias depois, Lucas chegou à mansão de Clara. A propriedade era deslumbrante, com jardins amplos e uma casa que mais parecia um castelo. Ele foi recebido por Clara, que o apresentou rapidamente aos empregados. Este é Lucas. A partir de agora, ele cuidará dos jardins. Os primeiros dias no trabalho foram tranquilos. Clara aparecia ocasionalmente para observá-lo, sempre com um sorriso enigmático. Conforme o tempo passava, a interação entre eles se tornava mais frequente. Você tem talento para isso. Clara elogiou certa tarde, enquanto Lucas podava as roseiras. Obrigado. Minha avó tinha um pequeno jardim e eu costumava ajudá-la. Acho que aprendi com ela. Clara se sentou em um banco próximo, segurando uma taça de vinho. Você fala dela com carinho. Ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Lucas parou o trabalho por um momento, olhando para Clara. E você? Sempre viveu em um lugar como este? Ela deu uma risada suave. Nem sempre. Mas digamos que a vida tem sido generosa comigo. O tom dela carregava um ar de mistério que Lucas não conseguiu decifrar. Semanas depois, durante uma tarde ensolarada, Clara surpreendeu Lucas. Lucas, tenho uma pergunta importante. Ela parou ao lado dele, os olhos brilhando. Claro, diga. Casaria comigo? Ele arregalou os olhos, sem palavras. Está falando sério? Completamente. Você é honesto, trabalhador e diferente de qualquer pessoa que já conheci. Lucas hesitou, mas ao ver a sinceridade nos olhos dela, finalmente respondeu. Sim, aceito. O casamento foi simples, mas elegante, realizado nos jardins exuberantes da mansão de Clara. Apesar do ambiente luxuoso, Lucas não conseguia se livrar de uma sensação estranha, como se algo não estivesse totalmente certo. Na primeira noite, como marido e mulher, ele esperava que Clara viesse ao quarto para compartilhar aquele momento especial. No entanto,
foi surpreendido por uma explicação inesperada. Lucas, estou exausta, ela disse, apoiando-se no batente da porta do quarto. Essas cerimônias me deixam com terríveis enxaquecas. Vou dormir no meu quarto hoje. No seu quarto? Perguntou ele confuso. É temporário, prometo. Só preciso descansar. Lucas assentiu, mesmo sem entender. Apesar de desconfortável, ele preferiu respeitar o espaço dela. Nos dias seguintes, Clara parecia ainda mais reservada. As noites separadas tornaram-se regra, sempre acompanhadas pela mesma desculpa. Enxaquecas. Talvez você devesse consultar um médico, sugeriu Lucas durante o café da manhã. Clara ergueu os olhos da xícara de chá, claramente incomodada. Não preciso de médicos, Lucas. Já disse que isso passa. A resposta dela deixou Lucas intrigado. Ele decidiu não insistir, mas a curiosidade começou a crescer. Certa noite, ao retornar do trabalho no jardim, Lucas viu uma sombra se mover rapidamente no corredor. Pensou ter ouvido passos leves e um som de porta se fechando. Quando foi verificar, encontrou a passagem bloqueada. Está tudo bem, Clara? Perguntou ao entrar na sala de estar. Ela estava sentada no sofá, parecendo tranquila demais. Por que não estaria? Jurei ter visto alguém no corredor. Clara deu uma risada suave. Você deve estar cansado, Lucas. Não há mais ninguém aqui além de nós e os empregados. A resposta dela parecia convincente, mas Lucas não conseguia afastar a sensação de que algo estava sendo escondido. Dias depois, ele começou a prestar atenção em cada detalhe da rotina de Clara. Ela sempre dizia que precisava de privacidade, especialmente durante certos horários da noite. Intrigado, Lucas decidiu investigar. Uma noite, ele viu Clara sair de seu quarto em silêncio, segurando uma pequena lanterna. Ele a seguiu a uma distância segura, certificando-se de que não seria notado. Clara atravessou a mansão e entrou em uma porta que ele nunca tinha notado antes. Quando ela desapareceu, Lucas se aproximou. A porta estava entreaberta, revelando uma escada em espiral que levava ao porão. Ele desceu silenciosamente até ouvir vozes abafadas. Está tudo indo como planejado. Ele não desconfia de nada, disse Clara. Lucas congelou ao ouvir essas palavras. Ele se inclinou levemente, tentando ver mais sem ser notado, e viu Clara conversando com um homem sentado em uma cadeira de rodas. Não sei quanto tempo posso manter isso, continuou Clara. Ele é esperto demais. Lucas voltou para a escada, o coração disparado. Aquilo era mais do que ele esperava. Quem era aquele homem? E o que significava tudo isso? Ele sabia que precisava de respostas, mas também que precisava ser cuidadoso. Clara estava escondendo algo grande, e ele teria que descobrir por conta própria. Lucas passou os dias seguintes tentando agir normalmente, mas sua mente estava inquieta. As palavras de Clara ecoavam em sua cabeça. Ele não desconfia de nada. Quem era o homem que ela visitava em segredo? E o que ela estava planejando? Naquela noite ele decidiu retornar ao porão. Esperou que Clara se recolhesse em seu quarto e, com cuidado, desceu até a porta que levava à escada em espiral. Preciso saber a verdade, sussurrou para si mesmo enquanto abria a porta. Dessa vez, não havia vozes. Lucas desceu os degraus em silêncio, iluminando o caminho com o celular. No final da escada, encontrou um espaço amplo e mal iluminado, com móveis antigos e caixas de documentos empilhadas. No centro do cômodo estava a cadeira de rodas. Mas, para sua surpresa, o homem não estava ali. Lucas examinou o ambiente e encontrou uma mesa coberta de papéis. Entre eles, reconheceu uma certidão de casamento. Clara e... Henrique, ele murmurou, segurando o papel com mãos trêmulas. Lucas não teve tempo de processar a descoberta. Um som de passos vindo da escada o fez se esconder atrás de uma estante. Clara desceu lentamente,
acompanhada pelo homem que ele havia visto antes. Precisa confiar em mim, Henrique, Clara disse, ajudando o homem a se acomodar na cadeira de rodas. Não podemos apressar as coisas. Confio em você, Clara, mas estou cansado de esperar. Ele precisa sair do caminho. Lucas sentiu o sangue gelar. Era claro que eles estavam falando dele. Ele não vai demorar a perceber, continuou Henrique. E quando isso acontecer, será tarde demais para nós. Deixe isso comigo, respondeu Clara, com um tom firme. Lucas saiu do porão assim que teve chance, o coração disparado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Tudo o que sabia era que Clara tinha um marido chamado Henrique e que ele, Lucas, era apenas uma peça em algum plano. Nos dias seguintes, ele fingiu normalidade enquanto montava um plano próprio. A primeira coisa que fez foi usar suas noites livres para estudar. Ele havia abandonado o sonho de ser fisioterapeuta anos atrás, mas decidiu retomá-lo. Você anda estudando bastante ultimamente, comentou Clara certa tarde, observando-o com curiosidade. Quero crescer, Clara. Um dia espero dar mais valor à vida que você me deu. Sua resposta foi ensaiada, mas soava convincente. Clara sorriu, satisfeita, sem desconfiar de nada. Enquanto Clara continuava com suas visitas secretas, Lucas começou a investigar mais sobre Henrique. Ele acessou registros públicos e descobriu que Henrique havia sido um empresário de sucesso, mas um acidente o deixou paraplégico. Ao que parecia, Clara estava casada com ele, mas o havia isolado na mansão, usando Lucas como uma distração. Lucas decidiu virar o jogo. Ele intensificou seus estudos e, após meses de esforço, conseguiu se formar como fisioterapeuta. Com o conhecimento adquirido, começou a trabalhar em segredo com Henrique, fingindo não saber do passado entre ele e Clara. Você realmente quer me ajudar? Perguntou Henrique desconfiado. Sim. Não sei os detalhes da sua relação com Clara, mas quero fazer o certo. Henrique, relutante no início, começou a confiar em Lucas. O trabalho duro deu frutos e Henrique recuperou parte de sua mobilidade. Lucas sabia que o momento da verdade estava próximo. Ele só precisava esperar Clara revelar suas intenções para dar o golpe final. Clara se sentou no escritório luxuoso da mansão, ajustando os papéis de divórcio com um sorriso satisfeito no rosto. Lucas seria descartado assim como ela havia planejado desde o início. Com os documentos em mãos, desceu para encontrá-lo no jardim, onde ele trabalhava como fazia todas as tardes. Lucas, precisamos conversar. A voz dela era suave, mas carregava uma determinação gélida. Lucas largou as ferramentas e se virou, enxugando o suor da testa. Claro, Clara. Sobre o que é? Ela estendeu os papéis em direção a ele. Quero o divórcio. Lucas pegou os documentos, leu rapidamente e então levantou os olhos para ela. Já esperava por isso. Esperava? Clara arqueou as sobrancelhas, surpresa. Ele deu um pequeno sorriso. Clara, você nunca foi exatamente discreta. Antes que Clara pudesse responder, Lucas tirou algo do bolso, uma pequena chave. Sabe o que isso abre? Perguntou, segurando a chave entre os dedos. Clara ficou tensa. Não faço ideia. Abre a porta para a verdade. Eu sei sobre o porão, sobre Henrique e sobre o que você realmente planejava. Clara perdeu a compostura por um momento, mas rapidamente recuperou o controle. E o que você acha que sabe? Lucas deu um passo à frente, sua expressão agora séria. Sei que você me usou como uma peça no seu jogo. Sei que você nunca se importou, que seu plano era me manipular enquanto mantinha Henrique escondido. E daí? Clara retrucou, cruzando os braços. Você sabia no que estava se metendo. Lucas riu baixinho, mas não havia humor em seu tom. Talvez, mas sabe o que você não sabia? Antes que ela pudesse responder, Henrique apareceu na entrada do jardim, caminhando com dificuldade,
mas sem a cadeira de rodas. Henrique! Exclamou Clara, a voz cheia de incredulidade. Surpresa, Clara! Disse Henrique, o tom de sua voz firme apesar do esforço evidente. Lucas me ajudou a recuperar minha mobilidade. Ele me deu algo que você nunca foi capaz de oferecer: esperança. Clara recuou alguns passos, o choque estampado em seu rosto. Isso não faz sentido. Henrique se aproximou lentamente. Faz todo o sentido. E agora é hora de ajustar as contas. Lucas entregou os papéis de volta para Clara, mas desta vez com uma adição, um pedido de transferência da mansão para Henrique, conforme estipulado no acordo prenupcial que ela havia assinado. Você não pode estar falando sério, gritou Clara, desesperada. É claro que estou, respondeu Henrique. Você me manipulou por tempo demais, Clara. E agora é você quem vai sair daqui. Sem saída, Clara percebeu que havia perdido o controle da situação. Ela pegou os papéis com mãos trêmulas, sua expressão um misto de raiva e derrota. Lucas observou em silêncio enquanto Clara se retirava para a casa, deixando-o com Henrique no jardim. Obrigado por tudo, Lucas, disse Henrique estendendo a mão. Lucas apertou a mão dele. Foi a coisa certa a fazer. O plano de Clara desmoronara, e Lucas finalmente sentia que havia virado o jogo. Semanas após sua derrota, Clara deixou a mansão com uma pequena mala em mãos. O luxo que um dia havia definido sua vida agora era apenas uma lembrança distante. Henrique e Lucas haviam transformado a propriedade em um lar acolhedor, cheio de novas possibilidades. No escritório da mansão, Lucas e Henrique revisavam os planos de expansão da clínica de reabilitação que haviam decidido abrir juntos. Você fez muito por mim, Lucas, disse Henrique enquanto revisava um dos contratos. E não só pela minha recuperação, mas por me ajudar a enxergar o que realmente importa. Só fiz o que parecia certo, respondeu Lucas, sorrindo. Henrique ergueu os olhos do papel e o encarou. Certo ou não, você me devolveu minha vida, e por isso serei eternamente grato. Enquanto isso, Clara lutava para recomeçar. Em um pequeno apartamento no centro da cidade, ela passava os dias revisando documentos antigos e tentando encontrar uma maneira de se sustentar. Pela primeira vez, não havia ninguém para manipulá-la, nem um plano para executar. Certa noite, ao folhear um álbum de fotos antigas, encontrou uma imagem dela e de Henrique na mansão. Ela suspirou, passando o dedo pela foto. Eu tive tudo e não soube valorizar. Enquanto Clara enfrentava o peso de suas escolhas, Lucas e Henrique celebravam os resultados do trabalho árduo. A clínica de reabilitação tornou-se um sucesso, ajudando pessoas a se recuperarem e reconstruírem suas vidas, assim como eles haviam feito. Na sala iluminada da mansão, Lucas brindava com Henrique e os primeiros pacientes que haviam terminado seus tratamentos. Ele sabia que sua jornada não havia sido fácil, mas sentia orgulho de tudo que conquistara. Para Clara, a reflexão solitária sobre seus erros era o começo de um lento e incerto recomeço.